Dia, meu nome é Maeve Ribeiro de Assis, do curso de Licenciatura em Computação do Polo Araguari, da Universidade Aberta do Brasil. A disciplina é Arquitetura e Organização de Computadores, do professor César Francisco de Moura Couto. O tema do meu trabalho é Família de Processadores Intel. A história da Intel. Ela foi fundada em 1968. O primeiro produto foi um circuito integrado de memória RAM. Nos anos 70, ela foi líder do mercado. Em 1971, foi desenvolvido o microprocessador 4004. E logo depois, em 1972, foi desenvolvido o 8008, o 8088 e o 8086 com 16 bits. Nos anos 80, foi desenvolvido, né, a série 80.000 com 32 bits. Logo em seguida, nos anos 90, foi criado o Intel Inside, que é um selo de qualidade, onde que ele fez parceria com a AMD, onde todos os computadores que eram comercializados vinham com esse selo, mostrando que tinha aí o processador da Intel. Nos anos 2000 foi criado o processador Intel Core, que hoje ainda prevalece como i3, i3, i5, i7, i9. E aí, agora, recentemente, foi criada a Intel Core da 11ª geração. Primeiramente, o que é um processador? Um processador, ele é localizado na placa-mãe do computador, é uma unidade central de processamento de computador, CPU. Ele funciona como o cérebro do computador, porque ele interage e faz conexões necessárias entre todos os programas instalados. Ele também é responsável pela interface do computador. E o que é um clock? Os processadores trabalham em ciclo. Cada pulso de energia elétrica recebido vai executar instruções enviando comandos para a máquina. Cada ciclo é chamado de clock e ele é medido em hertz. A velocidade do clock, ou frequência, portanto, mede quantos ciclos são executados por núcleo do processador por segundo. Aqui a gente tem uma imagem, cada quadrinho é quando é transferido algum dado. Lembrando que se o processador ele tem 32 bits, ele só vai transferir para outro componente que tenha 32 bits. E a velocidade do clock, os principais componentes que são responsáveis pela velocidade do processador é o clock, largura dos barramentos, memória RAM, arquitetura do processador e conjunto de instruções. O que é o núcleo do processador? Os processadores possuem vários núcleos para um melhor desempenho e com diversas informações simultaneamente, como, por exemplo, dual core, que possui 2 núcleos, quad-core, que possuem 4 núcleos e podem chegar até 32 núcleos para computadores de alta performance. O que é um conjunto de instruções? É as operações que um processador, microprocessador ou CPU suporta ou fornecem para o programador, com a finalidade de facilitar o acesso ao componente. Cada componente possui seu próprio conjunto de instruções, que é fornecido pelo fabricante, que vai transformar o conjunto de instruções em código de máquina para ser utilizado pelo componente. No caso dos processadores, quando o conjunto de instruções for reduzido, leva a ter o nome de RISC. E se for em complexo, o nome vai ser CISC.
E a gente fez uma comparação entre o 4004 e a geração 11ª para o Intel Core, onde no microprocessador 4004 o núcleo era 1 e hoje já tem 8 núcleos. Os transistores era 2.300, hoje é 4,7 bilhões. A velocidade de clock era 740 kHz, hoje é 4,70 GHz. Os conjuntos de instruções eram 4 bits, hoje é 64 bits. E também eu peguei essa tabela, eu deixei até a referência, onde eu achei interessante colocar aqui para vocês, onde mostra do 80.080 até o Core i7, com a data de lançamento, a quantidade de transistores, os microns e a velocidade de clock, onde a gente percebe aí a evolução e quão rápida foi essa evolução aí dos microprocessadores e processadores. Muito obrigada.